Irmãos, hoje nós estudaremos 3 perguntas do Catecismo. Essas perguntas elas estão ligadas, então nós faremos o estudo das perguntas de número 13, 14 e número 15. Os irmãos estiverem com o Catecismo aberto, nós vamos fazer a leitura dessas 3 perguntas e a resposta. Pergunta de número 13 diz assim: será que nossos pais continuaram no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus ao comerem o fruto proibido. Pergunta de número 14: o que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com ou transgressão da lei de Deus. Pergunta de número 15: toda a humanidade caiu na primeira transgressão de Adão? Resposta: o pacto foi feito com Adão, e não somente com ele, mas com toda a sua posteridade. Toda a humanidade que descende dele, por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Os irmãos perceberam aí que nós iremos estudar hoje, a questão se os pais, os nossos pais Adão e Eva, eles se mantiveram firmes no pacto ou se eles caíram nesse pacto. Nós também estudaremos a natureza do pecado e também estudaremos a questão da transgressão coletiva, ou seja, a humanidade, nós caímos em Adão. O pecado de Adão ele nos afetou ou não? Então, nós estudaremos essas 3 perguntas no dia de hoje. Uma coisa importante, vamos fazer um pequeno lembrete da aula passada. Na aula passada nós vimos que Deus ele é um Deus de pactos. E os pactos de Deus ele faz de maneira soberana, ou seja, o próprio Deus vai até o ser humano e faz um pacto com o ser humano. O pacto de Deus, ele estabelece as próprias regras para o ser humano. Como todo pacto, existe uma cláusula de quebra do pacto. Nós vimos, estudamos na semana passada o pacto de vida ou o pacto de obras. Basicamente, Deus decidiu dar ao homem a vida eterna. Isso de maneira amorosa. Deus decidiu, não porque o homem merecesse, mesmo no estado original que foi criado. Então Deus decidiu ir até o homem. Mas para que Deus concedesse ao homem a vida eterna, Deus colocou uma condição, que era uma condição de total obediência da parte do homem. E também tinha uma causa, obviamente, que era a pena de morte, caso o homem desobedecesse. E a condição que Deus colocou era que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos que Deus deu todas as condições ao homem para que ele obedecesse. Nós percebemos que Deus não deixou o homem numa situação encurralada, mas tanto as condições ali onde o homem vivia no jardim, a natureza do homem perfeita, fazia com que o homem tivesse total condição de obedecer a Deus. E ele utilizou-se da sua liberdade para pecar contra Deus. Então hoje nós iremos estudar 2 pontos, irmãos. Primeiro, livre-arbítrio, antes e depois da queda. Chegamos no bendito livre-arbítrio. A gente vai estudar hoje sobre isso. E depois, Deus define o certo e o errado, a natureza do pecado. Nós vamos então caminhar por esses 2 pontos, e a partir deles nós vamos esmiuçar um pouco essas perguntas aqui do catecismo. Primeira coisa, o livre-arbítrio, antes e depois da queda. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher o que chamamos de livre-arbítrio. Essa liberdade é fundamental para entender o que aconteceu na queda. Primeiro, veja só, antes da queda, Adão e Eva, eles foram criados de maneira perfeita.
o estado perfeito. Então, naquele estado, eles tinham a capacidade de fazer a vontade de Deus. Eles, por conta própria, eles tinham a capacidade disso. Deus concedeu a eles isso, porque quando eles foram criados, não havia pecado neles. Pelo contrário, a gente já estudou isso. Eles tinham o pleno conhecimento da verdade de Deus. Eles podiam se apresentar de maneira santa perante Deus. E eles podiam agir, né, de maneira boa. Eles podiam escolher fazer aquilo que é bom. Mas uma coisa que é interessante aqui também é que eles tanto podiam escolher fazer aquilo que é bom, quanto escolher desobedecer, que é o caso que nós veremos hoje. Então eles tinham o quê? Liberdade, ou o que nós chamamos, quando as pessoas falam, livre-arbítrio. Eles podiam escolher entre uma direção ou outra direção. Isso no estado original. Para exemplificar isso, eu trouxe um pequeno exemplo para os irmãos entenderem. Veja só. Pense uma criança que pode escolher entre comer um doce saudável, uma fruta, ou um doce cheio de açúcar, uma bala. Ninguém a força a comer a bala, mas ela pode ser tentada pelo sabor, a escolha é dela. Ou seja, uma criança que tem tanto a condição de comer algo doce, que seja saudável, uma fruta, uma bala, que é algo que vai trazer prejuízos, para a saúde dela. É exatamente essa situação, da criação do homem no jardim antes da queda. Então ele tinha total condição de tanto fazer aquilo que era certo, obediência a Deus, tanto também desobedecer a Deus. Então veja bem, essa capacidade de fazer o bem e o mal, ou seja, o homem tinha ali no jardim antes da queda. Um outro exemplo relacionado à capacidade de fazer o bem e o mal é o seguinte: pensa em alguém que tem um carro novo, ele pode ir para qualquer direção. O carro novo, ele tem totais condições. Você entra no carro, você vai dirigir, ele está em perfeito estado, ele está bem equilibrado. Então, o motorista tem a capacidade de guiá-lo para a direita, para a esquerda, isso sem dificuldades. Então, basicamente, ali antes da queda, eles estavam nesse estado de perfeição. Agora, quando eles caem, quando ocorre a queda, quando eles pecam contra Deus, lembra da causa? Qual que era a causa? Morte. E morte ali, irmãos, não está simbolizando só a morte física, natural do homem, mas uma morte espiritual. É uma separação entre Deus e o homem. O pecado, ele causa essa separação, uma ruptura. A partir daquele momento há uma ruptura e Deus, ele se torna irado contra os homens. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Romanos, capítulo de número 3, versículo 12. Romanos 3, 12. Vamos ver isso que Romanos vai nos dizer. Romanos 3, 12 diz assim: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que interessante. Todos se desviaram. Aqui em Romanos 3, 12, a gente já vê aqui um spoiler gigantesco, de onde nós iremos chegar. Lembra que lá no início eu falei que nós iremos falar se nós fomos ou não afetados pelo pecado de Adão? Então a gente vê que todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja só, agora, depois da queda, você lembra que eu dei o exemplo do carro, no ponto passado? Agora imagine esse mesmo carro. Agora esse carro, ele não tem mais a condição de fazer as duas rotas, tanto direita ou esquerda. Imagina que esse carro só pende para um lado, ele só vai para a esquerda. Ele só vai para a esquerda. É exatamente isso que aconteceu com o homem depois da queda. Antes da queda, o homem tinha a capacidade de fazer as duas coisas, tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Depois da queda, o homem ele não tem mais essa escolha. O homem, ele se torna alguém pecaminoso.
Então ele só vai na direção errada. Ele só tende a fazer aquilo que é mal. Ele, por conta própria, não consegue mais fazer a vontade de Deus. Irmãos, uma coisa muito importante aqui é o seguinte, porque às vezes essa questão de ser bom, isso traz uma confusão perante as pessoas. As pessoas confundem ações aparentemente boas com ser bom. Isso é uma grande confusão que as pessoas fazem. Já viu alguém falar, não, fulano tem bom coração. Eu não sei quantas pessoas tiram esse termo. Fulano tem bom coração. Olha lá como é que ele é bom. E aí tem gente que fala, né, bom é só Deus. E realmente, porque se a gente for analisar de acordo com a natureza, que a Bíblia traz a natureza humana posterior à queda, não há ninguém bom. O texto está aqui, ó. Aliás, o texto anterior fala que não há nem quem busque a Deus. Ou seja, ambos juntamente se tornaram inúteis. Essa é a situação do ser humano depois da queda. Então, essa livre-arbítrio, irmãos, quem tinha livre-arbítrio? Adão tinha. Posteriormente a Adão, ninguém tem. As pessoas têm liberdade, é verdade. Ninguém forçou a nenhum de vocês, nem eu estar aqui hoje. Só que tem uma questão. Quando se trata de fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é agradável a Deus sozinho, o homem não tem mais essa condição. Então o homem naturalmente, o homem por si só, ele não busca Deus. Ele não faz o bem. O que precisa acontecer? Deus precisa resgatá-lo, trazer ele das trevas para a luz, regenerá-lo, para que ele possa ter condições pelo Espírito Santo de Deus de caminhar e fazer a vontade de Deus. Ou seja, o homem caído após a queda sem Deus é impossível de fazer a vontade de Deus. Isso é importante nós entendermos. E por que é tão importante essa aula aqui? Porque muitos de nós viemos de um meio que acredita que o homem tem a capacidade de ir até Deus sem que aconteça algo sobrenatural. Então as pessoas falam, não, Deus dá uma capacidade especial. Pois é, essa capacidade especial é o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, para que ele possa ir até Deus. Então não tem nada que o homem esteja fazendo para ajudar nisso. Na verdade, se Deus não resgatar, pela sua plena vontade, pela sua plena misericórdia, o homem continuará a seguir o caminho natural. Qual o caminho natural? Da maldade. Então, nós percebemos aqui, antes de passar para o próximo ponto, primeiro, para nós recapitularmos. Antes da queda, Adão e Eva tinham totais condições de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, de cumprir o pacto que foi feito com eles. Mas eles quebraram esse pacto. Então, após quebrar esse pacto, cair no pecado, agora eles não têm mais a condição de fazer aquilo que é exigido deles, a vontade de Deus. Agora eles estão no estado de depravação total, ou seja, eles foram corrompidos pelo pecado. E toda a geração posterior deles também corrompida. O segundo ponto que nós estudaremos hoje, meus irmãos, é o seguinte: Deus define o certo e o errado, a natureza do pecado. Veja só, além de Deus e a gravidade da desobediência. Primeiro, a base de tudo é que somente Deus tem o direito de dizer o que é certo e o que é errado. Isso aqui é bem interessante, porque quando as pessoas pensam em fazer certo e errado, o que as pessoas pensam? As pessoas têm uma visão humanizada das coisas. Elas olham para as leis dos homens, para as leis naturais, e elas usam isso como uma regra para definir aquilo que é certo e errado. Só que veja bem, quem define o que é certo e o que é errado é o Criador de todas as coisas. Eu estava em casa, eu comentei com a Maria o seguinte: olha que coisa interessante. Engraçado que no mundo, quando você compra alguma coisa e esse algo é seu, ou quando você constrói algo, você não tem direito sobre a sua propriedade. Não é você que define o que você vai fazer com essa propriedade. É ou não? É. E aí ninguém tem problema com isso, né? Já viu? Você vai lá e compra, pagou, o carro é seu. E aí se alguém vier às vezes falar para você: por que você comprou esse carro? Porque eu quis. O dinheiro é meu, eu comprei, eu quis. O carro é meu. Ou não tem direito de comprar um carro que eu quero, fazer o que eu quero? Ninguém questiona isso, não é verdade? Agora é engraçado que as pessoas questionam o porquê que Deus fez as coisas conforme Ele fez. Você imaginou que loucura um negócio desse? E aí as pessoas, é como se as pessoas quisessem se assentar no trono de Deus e dizer para Deus o que elas acham que Deus tem que fazer.
Isso é uma loucura que a gente pode imaginar. E é exatamente isso que o mundo faz. As pessoas são duras. Elas dizem assim, mas por que é que Deus fez dessa forma? Deus fez dessa forma porque Ele quis. Mas se Ele criou todas as coisas, Ele poderia não ter criado nada? Poderia, mas Ele optou criar. Ele poderia, de alguma forma, ter feito algo, ter impedido a nossa pecado? Poderia, mas Ele não quis, porque isso fazia parte do plano dele. Fazia parte do plano de redenção. O plano sempre foi um plano primário. Eu costumo falar, tem gente que acha que Jesus foi um step. Deu errado e Jesus veio como step. Não. Na verdade, desde a eternidade, o Cordeiro já estava imolado. Ou seja, isso tudo fazia parte do plano de Deus. De alguma forma que nós temos a limitação de compreender essas coisas. Isso é importante entender. Antes da queda, nós já tínhamos uma limitação em relação a Deus. Após a queda, irmãos, isso aí se tornou gravíssima essa limitação. Nós não temos condição de fazer uma análise e de compreender, muitas vezes, a maneira com que Deus faz os seus planos. A gente compreende o fim. A gente compreende depois que a coisa funciona. Mas naquele intervalo, a maneira com que Deus faz, os caminhos de Deus, muitas vezes são incompreensíveis para o ser humano que é limitado. Então veja só, autoridade divina. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Gênesis 2,17. Vamos lá em Gênesis 2,17. Veja só, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Ou seja, como que Adão sabia o que era certo e o que era errado de se fazer? Através de quem? De Deus. Deus foi até Adão e disse: olha, fez um pacto com Adão, disse: olha, você pode comer de todas as árvores que tem, menos essa. Essa não, porque no momento que elas comerem, você certamente morrerá. E Deus deu uma certeza para ele, falou: você morrerá. Havia um aviso claro disso aí. Tanto é que lá na frente, na hora da serpente tentar Eva, o que a serpente faz? A serpente distorce a palavra de Deus. É certo que vocês não morrerão. Não é isso que acontece? E Adão preferiu acreditar o quê? Aliás, Eva foi enganada. Eva preferiu acreditar naquilo que a serpente disse, em vez de dar crédito àquilo que o Criador de todas as coisas, Deus, disse. E hoje em dia é exatamente o que acontece com a humanidade. A humanidade prefere dar crédito a todas as outras coisas, menos a palavra de Deus. É isso que acontece naturalmente com os homens. Então veja só, quem é que estabelece a autoridade? Deus. Eles que estabeleceu o que é certo e o que é errado. Veja só que coisa interessante. Em vez de confiar no que eu acho certo, ou no que a sociedade aceita, um cristão deve sempre buscar na Bíblia a verdade sobre o que é certo e errado. Isso é muito importante nós entendermos, porque tem muitas pessoas que usam, não, a sociedade precisa ser uma coisa, não, a Bíblia ela precisa ser atualizada, porque a Bíblia está em desuso. Hoje nós estamos numa nova era. E tem muitas pessoas, cristãos, que se dizem cristãos pelo menos, caminhando nessa direção. Pegando a Bíblia e reestruturando as partes que não são aceitáveis para a sociedade atual, elas são tiradas, são modificadas para caber dentro daquilo que o homem. Só que, gente, vocês estão imaginando a loucura que é isso? Muitas pessoas têm abandonado a verdade de Deus para abraçar essas ideologias humanas, falidas, caídas. É exatamente isso que tem acontecido no mundo. Veja só, qual foi a estratégia então da tentação? Satanás atacou esse ponto crucial. Ele tentou Adão a duvidar da palavra de Deus, sugerindo que Adão poderia decidir por si mesmo o que era bom. Isso é muito interessante, porque a gente vive num país do jeitinho, já ouviu falar o jeitinho brasileiro? Vamos para o caminho mais fácil. Não vamos fazer isso aqui, porque isso aqui não há jeito, a gente faz um jeito. Então ali Satanás ele foi astuto. Ele chegou ali para Adão e Eva e ele fez o que? Ele distorceu a
palavras de Deus. Deus disse, certamente vocês. Não dirão. Satanás fala, não, é certamente que não. Não pensa assim, não. Na verdade, Deus está impedindo, vocês de serem igual a eles. Vocês vão ter o mesmo conhecimento. Olha que interessante. Olha só como o pecado é algo terrível. E a gente vai estudar o próximo ponto, que é as definições de pecado. Então veja só, é exatamente assim que Satanás age. E inclusive nas tentações atuais. Não é assim? Não tem problema. Qual que é o problema disso aqui? Não vai trazer mal para ninguém, não é verdade? Qual que é o problema de eu me embriagar uma vez ou outra? Não tem problema. Não é verdade? Não, depois passa um pouquinho mal ali, mas eu estou fazendo mal para ninguém. Não estou trazendo prejuízo aí. Está tudo certo. A gente vai ver que não é bem assim. Então, quais são as definições de pecado? Segundo a visão de Deus, o que é a definição de pecado? Veja só. Pecado é quando você não cumpre ou quebra a lei de Deus. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Não cumpre ou quebra. Vocês entenderam que interessante? Porque normalmente, qual que é a visão que as pessoas têm sobre o pecado? É só quando você quebra, não faz a vontade de Deus. Não, quando você não cumpre também. E a sugestão de Satanás foi qual? Pecado é aquilo que parece te prejudicar. Olha, não vai fazer mal. Não vai trazer nenhum prejuízo. Porque as pessoas pensam no pecado somente nas consequências do pecado. Então, assim, se trouxe alguma consequência severa, um problema, afetou outra pessoa, aí é um problema. Mas se não, está tudo certo. Então, veja só, um exemplo prático. Mentira é pecado para Deus. E mesmo que a mentira não prejudique ninguém imediatamente, a famosa mentirinha branca, não é só uma mentirinha que não vai trazer problema. Para a visão de Satanás, só seria pecado se a mentira causasse um grande problema para você. Vocês viram que interessante? E você sabe o que é o mais interessante? Não é assim que as pessoas fazem quando elas são questionadas sobre alguma atitude que elas tomaram? Qual que é o problema? Não estou prejudicando ninguém. Não, anunciar, nem para mim eu estou trazendo um grande prejuízo. É interessante isso, né? Porque exatamente essa é a resposta que você ouve das pessoas por aí, quando se é questionado, ou quando alguém sobe no grupo e prega a respeito disso. As pessoas muitas vezes vêm fora e falam, mas isso aí é moralismo, né? Porque, qual que é o problema disso? Não trouxe nenhum prejuízo? Aparentemente não. Só que as pessoas estão pensando o quê? No prejuízo imediato. Elas não estão pensando que quem estabeleceu o certo e errado é Deus. Lembra da confissão de Davi, Salmo 51? Davi adulterou e também foi um homicídio. Mas quando Davi confessa a Deus, o que ele fala? Contra ti pequei, contra ti somente. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, o pecado, ele é contra Deus. Contra um Deus que é justo, que é santo. Que a Bíblia diz que não pode contemplar o mal. Então a gente vê aí a situação. Quais são os tipos de pecado, então, que nós temos? Primeiro, as duas formas principais em que as pessoas pecam. O pecado de omissão. Veja só. Não fazer o que Deus nos pediu para fazer. É uma forma. Primeiro tipo de pecado, pecado de omissão. É quando você sabe o que é o correto de se fazer e você não faz. É exatamente isso que acontece. Por exemplo, você vê alguém que está passando necessidade. Por exemplo, prático. Você tem condição de ajudar essa pessoa, você está passando fome, mas você não faz, você está se omitindo. Interessante isso, né? Então, primeiro, pecado de omissão. Segundo, pecado de comissão. Fazer o que Deus nos proibiu de fazer. É uma transgressão. Roubar alguma coisa. Roubar, contar uma mentira. Tudo isso transgride a lei de Deus. Então, isso é muito importante para que a gente não caia no erro. Que é o erro de quem? De Satanás. Que normalmente, irmãos, o que as pessoas ficam também tentando fazer? Elas vão para as Escrituras e não para ver qual que é a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas vão para a Escritura para poder definir o que é pecado.
Já que isso aqui não dá na Bíblia, então eu acho que não convém fazer. É essa análise que as pessoas fazem. Até porque se eu fizer isso, não vai trazer um prejuízo, né? Então eu acredito que Deus não vai se importar com isso. Mas nós temos que ver que a Bíblia, ela é um norte. Não está descrito aqui todas as coisas que são pecaminosas. A gente olha, vocês entenderam a estrutura aqui? Fazer a vontade de Deus e não fazer aquilo que Deus não permitiu que seja feito. Então, nós olhamos para isso, é o que a gente chama de cosmovisão cristã. Nós olhamos para as Escrituras e ela nos dá luz para que nós possamos olhar para as coisas e saber: isso que eu vou fazer agrada a Deus? Isso que eu vou fazer glorifica a Deus? Essa é uma coisa muito importante. É assim que o cristão olha para as Escrituras e olha depois para as coisas. Porque lembra, qual que é a primeira pergunta? Nós sempre voltamos à primeira pergunta. O homem foi feito com o propósito de glorificar a Deus, deleitar-se nele. Então não é pergunta só se isso é pecado ou deixou de ser pecado. Mas a pergunta é o seguinte: isso traz glória para Deus? Ou isso é uma coisa inútil? É assim que o cristão deve analisar quando olha para as Escrituras. Então veja só, último subtópico aqui: a verdadeira gravidade do pecado. Veja só, o pecado não é pequeno ou grande por si só, mas é sempre grave porque vai contra um Deus que é grande, bom e santo. O pecado de Adão foi terrível não por ter comido uma fruta, mas porque ele desobedeceu a um Deus perfeito, de forma consciente e com total liberdade. Vocês entenderam aqui? A questão aqui não é o tamanho do pecado. É óbvio, irmãos, que dentro de uma realidade natural, alguém que vai lá e simplesmente pegou o prato lá na prateleira, o prato se esborrachou no chão, né? Uma criança teimosa que foi lá e fez isso, não vai trazer a mesma consequência de alguém que vai tirar a vida de alguém. Todo mundo é consciente disso. Só que a questão é o seguinte: quando se trata de desobediência perante Deus, não existe essa métrica. Lembra que nós não estamos usando uma métrica de consequência para o pecado. Nós estamos utilizando uma métrica de obediência à vontade de Deus. E obediência total. E como nós percebemos que na queda trouxe esse prejuízo para o homem, o que aconteceu? O homem não tem condição mais, por si só, de fazer a vontade de Deus. Então, nós temos que ter essa consciência. Porque internamente, às vezes há essa questão que aparece, né? Mas o outro pecado foi muito mais grave, né? Mas perante Deus não existe essa métrica. Perante Deus existe o pecado. E Deus está irado contra o pecador. Aquele que transgride continuamente a lei de Deus está irado. É isso que as Escrituras trazem para nós. É por isso que precisa haver o quê? O Salvador. É impossível o homem por si só. Não é por obras, não é por nada do que o homem possa fazer ou acha que pode. Não é pelo espiritismo, não é você simplesmente achar que você vai fazer boas coisas, e isso vai fazer com que você, se encarne melhor na próxima encarnação, ou que você chegue a um estado mais elevado. De maneira alguma. O homem é inútil. Romanos 3, 12. E se Deus não resgatar dessa inutilidade, não regenerá-lo, lavá-lo, por meio do sangue de Cristo, pelo Espírito Santo santificá-lo, é impossível para o homem fazer a vontade de Deus. Então nós vimos hoje aqui que a questão do livre-arbítrio, ela é somente para Adão. Ele tinha liberdade total nesse sentido. Nós não temos. Nós estamos numa condição depravada. Então, se há salvação para nós, é mediante a graça de Deus, a misericórdia dele, e não por nós mesmos. Quais são as conclusões, então, que nós chegamos com esse estudo de hoje? Primeiro, não podemos fazer o bem sozinhos. Após a queda, nossa natureza humana não consegue fazer o bem que agrada a Deus por conta própria. Precisamos que Deus nos regenere da nossa condição caída. Agora vem a seguinte pergunta:
Você já foi regenerado por Deus? Após ver esse estudo, após analisar que Deus é que define o certo e errado, após entender que o pecado de Adão, como representante nosso lá, ele representava todos ali. Todos nós sofremos as consequências do pecado dele. Estamos caídos. Estamos com a natureza pecaminosa. Estamos contra Deus. Você já se arrependeu e creu, confiou no sacrifício de Cristo? Você sente que Deus já te chamou das trevas para a luz? Se não, corra para responder de maneira positiva ao chamado de Deus. Deus define o certo e o errado. Não confie em sua própria opinião ou na opinião da sociedade para saber o que é certo ou errado. Busque a palavra de Deus. Um cristão precisa continuamente buscar a palavra de Deus. Irmãos, eu estava vendo uma pregação essa semana muito forte. Pregação do pastor Jonas Madureira. E ele fala, como que Satanás tem agido no meio da igreja para fazer com que as pessoas se tornem ignorantes em relação à palavra de Deus. As pessoas, a igreja brasileira se tornou totalmente mística. Misticismo assim, violento. As pessoas se afastam das Escrituras completamente. Elas acham que elas têm uma comunhão com Deus, uma coisa que é fora, muitas vezes, das Escrituras. Elas não gostam de ler. Inclusive, ele falou uma coisa muito forte. Ou você é crente, ou uma coisa ou outra. Não tem como um crente que não gosta de ler. Não existe crente que não gosta de ler. Porque se é a leitura que vai te fazer conhecer a vontade de Deus, então se você simplesmente não gosta de ler, inclusive, outro dia eu ouvi uma pessoa falando isso, falando assim, eu creio em Deus, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia. Eu falei, mas como que isso é possível? Não é possível isso. Nós precisamos questionar, sim, essas realidades. É através da palavra de Deus que nós temos condição de conhecer a Deus e de saber o que Deus quer de nós. Então, cristão, nós precisamos entender isso, buscar a palavra de Deus, se aprofundar. Nós não podemos aceitar mais ou menos, uma leitura mais ou menos, uma vida com a palavra de Deus mais ou menos, e pelos santos e barrancos. Não. Porque nós não fazemos isso com as outras coisas nas nossas vidas. Ou você vai para o trabalho e você faz de qualquer jeito. Então nós precisamos entender que, se queremos buscar saber a vontade de Deus, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Cuidado com as dúvidas. Satanás tenta nos fazer duvidar de Deus e sua palavra. Escute bem isso. Satanás, assim como ele tentou, ele usou de astúcia no jardim do Éden para tentar Adão e Eva, ele faz isso com as pessoas. Inclusive com os cristãos. Cuidado, irmãos. O questionamento é válido. Nós devemos olhar para o texto e fazer a pergunta para o texto, das Escrituras, sim. A fé é uma coisa maluca que como diz, foge da razão. Não. Nós olhamos para a Bíblia e vemos coerência. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não abraçar coisas muito malucas, teologias, coisas que vão cada vez mais nos afastando, porque a gente tem que entender, o nosso questionamento é um questionamento válido, ou nós estamos com o nosso coração duro em relação a Deus? Tem uma diferença de eu cristão tentando extrair do texto a verdade, tentando conhecer a Deus, e o meu questionamento ser algo duro, por causa da dureza do meu coração, eu me fecho para a verdade de Deus. Pecado é mais que prejuízo. Pecado não é só aquilo que causa prejuízo para nós mesmos, mas é quebrar ou deixar de fazer aquilo que a lei de Deus manda. Então, tanto quebrar a lei de Deus, como deixar de fazer a vontade de Deus, é pecaminoso. Pecamos por ação e omissão. Podemos pecar tanto fazendo o que é errado, roubar, quanto deixando de fazer o que é certo, não ajudar aquele que necessita, e nós podemos fazer isso para a glória de Deus. Então também nós pecamos nas duas formas, tanto agindo de maneira equivocada em relação à lei de Deus, quanto também nos omitindo de fazer
vontade de Deus. Todo pecado, por último, todo pecado é grave. Não caia no erro, não caia na tentação de Satanás de ignorar o pecado. Pensar, isso aqui não vai dar em nada. Veja só, se a gente for analisar de uma maneira assim, fria, em relação ao que a gente conhece de pecado, comer do fruto parece algo que não é tão grave, né? Se a gente for perceber, uai, né? Imagina, você toma um fruto aqui e come. Só que vocês perceberam, a gravidade está na desobediência. Óbvio que tem uma consequência para o pecado, tem. Mas a primeira gravidade é a desobediência da lei de Deus. Deus definiu. Se nós desobedecemos, isso é grave. Em todos os âmbitos. Não existe, não cai nesse erro de se sentir tentado a falar, isso não tem problema. Eu costumo falar o seguinte: se você vai fazer alguma coisa, você tem muita dúvida sobre aquilo, é melhor não fazer. Se você tem que pensar demais naquilo, igual o cristão está perante a situação, você percebe que você tem que parar demais para ficar, nossa, deixa eu olhar dentro da Bíblia para ver se isso é certo ou errado. Eu costumo dizer que é melhor não fazer, irmão. Sabe por quê? Porque já é um problema. Porque, pelo menos o cristão que deveria estar em contato com as Escrituras, ele tem uma visão bem apurada da vontade de Deus. Então, se é uma coisa bem assim, que parece que está já ali no princípio, já parece extremamente equivocado. E aqui nós não estamos falando sobre legalismo, tá? Estamos falando sobre uma coisa real. Que você olha para aquela situação e você percebe esse outro lado. Então é melhor, né? Aquela questão, igual, por exemplo, a questão da ingestão, né, da bebida alcoólica. A Bíblia não é pecaminoso. O embriagar-se é. Só que é aquela velha questão. Você sabe se você tem um indício de se tornar um viciado? Não dá para você saber isso. Aliás, é aquela questão. Como saber o meu limite? Você não sabe seu limite quando você se embriagar. Nunca fez falta, é muito interessante isso, né? Nunca fez falta algo para a vida de alguém, mas de repente, quando a pessoa descobre que aí ela quer, às vezes, falar, mas já que agora eu descobri, né, essa verdade aqui, eu costumo falar que isso não é algo que vá, né, não faz falta na sua vida. Toma cuidado, porque são as pequenas coisas que isso pode gerar, né, grande problema, um pecado contra Deus. Então, irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. É um estudo que assim, é para nos deixar mesmo humilhados. Nós entendemos que toda dádiva boa, toda boa dádiva vem de Deus. A salvação, que é a principal delas, vem de Deus. Se você é salvo, glorificar o nome de Deus. Porque nós percebemos aqui que pela nossa própria condição nós não conseguimos. E se você não é salvo, se prostre perante Deus, peça para que Deus te regenere. Até a Deus, ore a Ele. Peça regeneração, mudança do coração, para que Deus te dê no coração, para que você então possa crer. Amém?